E na página internacional, pelo menos 60 pessoas, incluindo 22 crianças, morreram em ataques aéreos israelenses em Gaza durante a noite de terça para quarta-feira. Informações foram avançadas pelas autoridades médicas dos hospitais locais na faixa de Gaza. Israel não quis comentar o sucedido, mas disse que tinha emitido avisos de evacuação para Jabalia na noite da terça-feira, citando a presença de infraestruturas do Hamas, tais como lançadores de foguetes. Os ataques ocorreram um dia depois da libertação de um refém israelo-americano no âmbito de um acordo entre o Hamas e os Estados Unidos. A libertação fazia parte dos esforços para restabelecer um cessar-fogo, reabrir as passagens para o território bloqueado por Israel e retomar a entrega da ajuda. No entanto, esta terça-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que as forças armadas israelenses iriam continuar as operações em Gaza com toda a força nos próximos dias. O primeiro-ministro avisou que, de forma alguma, Israel iria parar a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, mesmo que fosse alcançado um acordo com o Hamas para libertar mais reféns. O exército israelense está a poucos dias de entrar em Gaza com grande força para completar a missão de destruir o Hamas, disse Netanyahu. No início desta semana, especialistas internacionais em segurança alimentar alertaram para o fato de Gaza estar a enfrentar uma situação de fome que só pode piorar se o bloqueio israelense, agora no terceiro mês, e a campanha militar continuarem. E na França, o presidente Emmanuel Macron denuncia ação inaceitável e vergonhosa sobre o bloqueio da ajuda humanitária em Gaza pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Macron afirmou que está em aberto a revisão de acordos com a União Europeia. O chefe de Estado francês recordou que foi um dos únicos dirigentes a ir à fronteira entre o Egito e Gaza e que esta foi uma das piores coisas que alguma vez viu, lamentando que toda a ajuda que a França e outros países enviam esteja a ser bloqueada pelos israelenses. Durante 2 horas e meia a responder questões, Macron anunciou ainda que os europeus vão impor novas sanções maciças nos próximos dias se a Rússia confirmar que não está a respeitar o cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia. Macron defendeu ainda que o trabalho do primeiro-ministro israelense era de fazer de tudo o que fosse possível para impedir uma tragédia humanitária. Não há água, não há medicamentos, afirmou Macron, assegurando que não se consegue retirar os feridos. Desde que retomou a ofensiva em março, Israel impôs um bloqueio à entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, apesar dos apelos das organizações internacionais como a ONU para que não deixasse morrer a população à fome e de doenças. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia vão debater a questão a 20 de maio. A União Europeia aprovou novas sanções contra a Rússia e ameaça aplicar mais se Putin recusar o cessar-fogo. O novo pacote de sanções da União Europeia surge um dia antes de uma ronda direta de negociações entre a Ucrânia e a Rússia na Turquia. A União Europeia concordou em impor uma nova ronda de sanções contra a Rússia, ameaçando aplicar mais uma se o país continuar a recusar o cessar-fogo incondicional de 30 dias proposto pela Casa Branca e pela coligação dos interessados. O grande impulso surge no momento em que Volodymyr Zelensky desafia Vladimir Putin a sentar-se para conversações de paz diretas na Turquia, um formato apoiado por Donald Trump. Até ao momento, o Kremlin ainda não confirmou se o presidente russo irá efetivamente deslocar-se a Istambul. O acordo preliminar sobre as novas sanções
o 17º pacote desde fevereiro de 2022, foi selado na manhã desta quarta-feira durante uma reunião de embaixadores da União Europeia e deverá ser formalmente aprovado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros na próxima semana. A Hungria, um crítico vocal das restrições económicas que por 2 vezes este ano quase bloqueou a sua renovação, não se opôs às medidas. As discussões nos bastidores entre os Estados-membros decorreram sem grandes controvérsias, observaram os diplomatas. O presidente do Brasil, Lula da Silva, encontrou-se nesta terça-feira com o presidente da China. E neste encontro, Rita, foram assinados mais de 30 acordos entre os dois países. Lula e o presidente chinês participaram em Pequim do Fórum da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Xi Jinping criticou o governo dos Estados Unidos e disse que não pode haver vencedores numa guerra tarifária. O evento é uma tentativa de aproximar a China dos países da América do Sul e criar alternativas às taxas comerciais americanas. Os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Colômbia, Gustavo Petro, também participaram. Ou nós nos juntamos entre nós e procuramos parceiros que queiram, junto conosco, construir um mundo compartilhado, ou a América Latina tende a continuar sendo uma região que representa a pobreza no mundo de hoje. Não depende de ninguém. Não depende do presidente Xi Jinping, não presidente dos Estados Unidos, não depende da União Europeia. Depende pura e simplesmente se a gente quer ser grande ou a gente quer continuar pequeno. Esta é a 4ª vez que Lula vem à China para uma visita de Estado. Depois do Fórum da CELAC, ele veio aqui para o Grande Palácio do Povo, onde manteve reuniões com o presidente chinês Xi Jinping e também participou da cerimônia de assinatura de atos. Os 36 acordos assinados entre os dois governos incluem parcerias em áreas como investimentos em energia limpa, cooperação tecnológica e ampliação do comércio bilateral. Lula disse que a relação Brasil-China não vai ser interrompida por nenhum fator externo. Guerras comerciais não têm vencedores. Elas elevam os preços, deprimem as economias e corrói a renda dos mais vulneráveis em todos os países. Xi Jinping afirmou que considera a relação estratégica e quer que as decisões não sejam tomadas por um único país. China e Brasil vão defender juntos o livre comércio e o sistema multilateral, declarou. Cerca de 50 cidadãos sul-africanos descendentes dos primeiros colonos europeus na África do Sul que dizem ser perseguidos no seu país foram acolhidos a 12 de maio nos Estados Unidos enquanto refugiados. Confira mais detalhes no Giro pelo Mundo. Até ao momento, 49 cidadãos sul-africanos brancos foram selecionados pelas autoridades norte-americanas para serem realojados nos Estados Unidos com o Estatuto de Refugiados. Estes agricultores e as suas famílias foram escolhidos depois de uma entrevista na Embaixada norte-americana em Pretória, na África do Sul, e chegaram a Washington a 12 de maio. Para o presidente Donald Trump, os africaneros, descendentes dos colonos holandeses e franceses, são injustamente discriminados na África do Sul e evocou novamente um genocídio. O governo de Pretória não se opôs à saída do país destas famílias, mas denuncia alegações infundadas. O antigo presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, faleceu nesta terça-feira, 13 de maio.
Tinha 89 anos e lutava contra um câncer de esôfago. O antigo presidente era uma figura dessa nação sul-americana, sendo fiel à sua visão da política. Um presidente diferente que não usava gravatas, que não queria usar insígnias, que recusou viver no Palácio Presidencial e que doava 90% do seu salário a uma obra de assistência social. Ícone mundial da esquerda e admirado por seu estilo de vida simples, Mujica teve uma trajetória marcada por episódios extremos que moldaram seu pensamento e sua atuação política. Pepe Mujica lutou contra a ditadura no seu país e guardou 3 balas no corpo após ter sido ferido em março de 1970. Foi detido 3 vezes, fugiu nas 2 primeiras, mas passou 13 anos na prisão sob condições desumanas, perdeu dentes por causa de torturas, comeu sabão e até bebeu a própria urina para sobreviver. Uma das infecções mais antigas e perigosas da humanidade está ficando ainda mais difícil de tratar. Um estudo publicado na revista The Lancet Microbe revelou que a bactéria responsável pela febre tifoide está se tornando altamente resistente a antibióticos, o que pode levar a surtos mais graves e letais da doença ao redor do mundo. A febre tifoide já afeta cerca de 11 milhões de pessoas por ano, principalmente em países do sul da Ásia, além do sudeste asiático, África e até Reino Unido e Estados Unidos, por meio de casos importados. Agora, segundo um estudo internacional, a bactéria está evoluindo rapidamente e adquirindo mutações que a tornam resistente aos medicamentos usados como a primeira linha de defesa.